Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alicerce da Fé. É um prazer tê-los aqui comigo, compartilhando, comentando a palavra do Senhor. Eu gostaria de focar nesse vídeo sobre um assunto bem interessante e o título desse vídeo é Uma lição vinda da prática do minimalismo. O minimalismo não é uma palavra tão antiga. É uma palavra que tem sido muito discutida, falada, existem muitos vídeos no YouTube, inclusive, sobre a prática do minimalismo, e ele se refere ao fato das pessoas, a ação, a atitude das pessoas de viverem apenas com o necessário. O foco está em ter apenas o necessário para a sobrevivência, para uma vida minimamente saudável. E existe até um documentário no Netflix sobre o minimalismo, e eu quero focar no minimalismo, concentrando numa lição que me veio hoje como uma espécie de insight. O que nós podemos tirar dessa prática como lição para o exercício da nossa fé. O minimalismo tem até alguns livros sobre ele já. Existem pessoas que praticam o minimalismo porque é conveniente, são pessoas que não têm muitos recursos e, surpreendentemente, existem pessoas que têm recursos, mas resolveram abrir mão do conforto que tem para viver apenas com o necessário. Então, a ideia de você ter, por exemplo, uma casa na praia, uma casa no campo, um sítio, uma casa na cidade, e as pessoas querem ter sempre mais. Essa ideia é discutida pela ideologia do minimalismo. Ou seja, será que eu preciso de tudo isto? Será que eu preciso ter 30, 40 pares de sapato, de tênis? Será que eu preciso ter meu guarda-roupa abarrotado de roupas que sequer eu uso 2, 3 vezes no ano, talvez uma e olhe lá? Será que eu preciso de tudo isso? E existem algumas pessoas que tomam até uma medida extrema de sair com a mochilinha, levando apenas algumas coisinhas e serem verdadeiros nômades na vida. Então, o foco do minimalismo está no essencial, aquilo que é essencial à vida. A prática do essencialismo é um outro termo que é bastante usada. Em decorrência do minimalismo, tem muitas pessoas que hoje estão praticando o minimalismo digital. E aí é muito interessante porque essas pessoas estão percebendo que a vida delas nas redes sociais está tomando o tempo quase que todo, e tem pessoas que estão com seus projetos arriscados em função de ficarem o tempo todo nas redes sociais, e a prática do minimalismo digital é o controle que essas pessoas estão fazendo na utilização da rede. Alguns determinaram para si mesmos o uso de meia hora nas redes sociais, outros 1 hora, e a pessoa vai controlando, só usando por essencial, para o mínimo necessário para estabelecer as relações. Isso porque elas também perceberam que a vida não acontece nas redes sociais. É lógico que parte de nós se manifesta nas redes sociais, mas a vida real ela não está ali. Nós vivemos numa dimensão prática muito mais existencial, muito mais poderosa no sentido de realidade, no sentido de verdade, do que nas redes sociais. E hoje à tarde eu estive pensando no que seria uma grande lição vinda da prática do minimalismo atribuída à vida cristã. Como que nós poderíamos entender e praticar? Será que existe alguma lição que nós poderíamos aprender com tudo isto? E eu tive observando na palavra do Senhor um texto bem interessante que eu separei aqui para compartilhar
com vocês, que está escrito em Lucas 10, versículo 38 a seguir. Bem conhecida essa passagem, Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando de Jesus, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Observem agora a resposta de Jesus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só que interessante a resposta de Jesus. Marta, você está ansiosa, afadigada, agitada, com muitas coisas. Entretanto, uma única coisa é necessária. E aí nos remete à questão do minimalismo. Uma única coisa é necessária. E não é preciso ser teólogo, não é preciso ser pastor, não é preciso ser erudito nas Escrituras para entender que essa única coisa que é necessária é estar ali aos pés do Senhor Jesus, nessa comunhão, nesse aconchego maravilhoso que é ouvindo a voz do Senhor, que é falando com Ele, que é praticar a intimidade com o Senhor. Eu me lembro de algumas experiências de servos do Senhor que eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente. Eu me lembro da pastora Valnice Milhomes, na época missionária recém-chegada da África. Ela, naquele afã de fazer muitas coisas para Deus, de ganhar o mundo inteiro para Deus, um dia ela estava bem ansiosa e o Senhor falou com ela que ela deveria se acalmar, porque ela não iria conseguir ganhar o mundo para Deus. Quando a pessoa nova convertida, isso é até interessante, porque pode estar acontecendo com você. O fogo de Deus é tão grande que você começa a fazer coisas para Deus. Você começa a participar do louvor, você quer trabalhar na secretaria de missões, participa do conselho da igreja, você quer coordenar trabalho de evangelismo, de visita, quer ser líder de jovens, e às vezes você é tudo isso, você faz evangelismo e faz um monte de coisas. E com o tempo você vai percebendo que algo vai ficando para trás, vai ficando a própria comunhão com Deus. E nós temos que diferenciar algo muito interessante. Nós não devemos confundir as atividades na obra de Deus com a comunhão com o próprio Deus. Me lembro também do um pastor bem conhecido no meio pentecostal, pastor Arlindo Teodoro, estava pregando em tudo quanto é lugar, até para o exterior ele foi. Quando pensa que não, a sua saúde começou a ser abalada, ele consultou um médico, o médico disse que ele deveria ir mais devagar, porque de fato não era daquela forma. Tem muitas pessoas que confundem a obra de Deus, as atividades na obra de Deus com o próprio Deus. E eu costumo dizer uma frase bem conhecida: antes das obras de Deus está o Deus da obra. Ou seja, manter a comunhão com Deus, fazer como Maria. Se quisermos tirar uma lição do minimalismo, seria praticar a essencialidade da vida cristã. E a essencialidade desta vida maravilhosa é manter a comunhão com Deus. É nessa comunhão que a nossa fé é alimentada. Depois, em decorrência disto, pode vir e deve vir as práticas na casa do Senhor, as práticas cristãs. Mas antes disto deve vir, de fato, a experiência de Maria, a experiência da comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe.